Ora, então, olá a todos. Este é o episódio 10 do Sexta-feira à 13. O Sexta-feira à 13 é um podcast semanal que é feito pelo José Coceiro, pelo Luís Sobral e por mim. Eu sou o António Tadeia. Todas as semanas trazemos aqui três temas para debate. São geralmente temas um pouco mais longe da espuma dos dias e tentamos aprofundá-los a um nível máximo que conseguirmos. Esta semana cabe-me a mim apresentar o tema de abertura, mas antes queria saber o que é que o José Coceiro, que acaba de desligar o microfone, e portanto convém que o ligue, já está ligado, o que é que o José Coceiro e o Luís Sobral nos vão trazer? Tu não precisas dizer tudo, precisas só dizer algumas Podias não ter coisas. reparado. Podias não ter reparado. Não. Eu vou trazer o tema curto, vou trazer o Mundial de Sub-17. Já está numa fase a eliminar, uma fase mais avançada, e, portanto, gostava de falar sobre o Mundial de Sub-17 e da importância que tem para o desenvolvimento dos jogadores. E eu vou falar do João Neves. Sim, curto. Muito bem. O João Neves, curto. Não é que o talento dele seja curto, pelo contrário, é comprido. Muito bem. Eu hoje queria debater convosco, até porque creio que temos, como em quase tudo, opiniões ligeiramente divergentes. E é da divergência que nasce sempre a luz, acho eu, sempre achei e vou continuar a achar, mas queria trazer a questão daquilo que é a experiência do futebol para os adeptos e até que ponto é que nós no futebol estamos a trabalhar bem essa vertente. E há várias, do meu ponto de vista, há várias questões a debater, há várias micro-questões a debater dentro desta maxi-questão, que é a questão da experiência que é o futebol para quem gosta dele, porque, e quase todas elas estão intimamente relacionadas. Nós temos a questão da violência no desporto e dos problemas associados ao comportamento dos indivíduos que vão para o futebol, ou que se aproveitam do futebol, e isto foi uma coisa que teve o epicentro na Inglaterra thatcheriana dos anos 80, altura em que, aliás, eu lembro-me perfeitamente das tentativas que foram feitas em Inglaterra pela primeira-ministra Margaret Thatcher e pelo ministro dos Desportos que ela tinha na altura, que era o Colin Mohinyan, de impor um cartão do adepto, que foi coisa que também foi tentada em Portugal e creio que tanto num lado como no outro com o mesmo grau de sucesso, isto é, zero. Eu sou daqueles que acha que os adeptos, para irem ao futebol e para serem responsabilizados pelas suas ações, não têm que ter um cartão do adepto, têm o cartão de cidadão, que é aquilo que nos responsabiliza a todos nós como cidadãos para aquilo que temos que fazer, até porque o cartão do adepto, do meu ponto de vista, estigmatiza um bocado aquilo que são as pessoas que vão ao futebol, que têm que ser automaticamente membros desta ou daquela facção. Vai-nos, tanto o cartão do adepto como a introdução das chamadas zonas restritas. Eu nem sei muito bem a que é que corresponde aquele acrónimo, mas vocês vão com certeza explicar-me a seguir, que leva aqui as pessoas para levarem uma camisola do seu clube, ou para levarem um cascola, ou uma bandeira um bocadinho maior do que o regulamentado, tenham que ser quase que enjauladas, guetizadas, e aqui, a mim, o que me parece é que a sociedade está toda ela a caminhar, e felizmente, apesar das tentativas de alguns abstrusos que para aí andam, está a caminhar no sentido contrário, que é o sentido de recusar a guetização. Qualquer dia nós dizemos, bom, os adeptos do Sporting têm que ficar aqui, os do Benfica têm que ficar ali, os indivíduos do Bangladesh têm que ficar ali, os do Brasil têm que ficar acolá, e estamos, de facto, a caminhar para essa questão, para essa guetização, que a mim não me parece positiva. Eu percebo a ideia é tentar separar para evitar que haja problemas, posso discordar dela, e discordo firmemente dela, até porque me parece que na base de tudo isto estará a tentativa do Estado, enquanto responsável por aquilo que é a segurança dos cidadãos, tentar evitar ter chatices a seguir, portanto é prevenir em vez de remediar. Respeito isso, mas francamente discordo. Depois temos uma outra situação que eu acho que está relacionada, e aqui, apesar de tudo, não estamos a chegar ainda tão longe como estamos a chegar, por exemplo, na Premier League. A Premier League é um campeonato de grande
apelo, faz grande apelo ao consumo, para ser cada vez mais a Premier League é alvo daquilo a que se chama já muito em Inglaterra o turismo do futebol. Os adeptos tradicionais dos clubes ingleses estão a ter muitas dificuldades, ou cada vez mais dificuldades, para poderem ver os jogos dos seus clubes, não só porque é caro, mas também porque cada vez mais os clubes estão a reservar fatias maiores daquilo que é a ocupação dos seus estádios para os turistas. Porquê? Porque os turistas consomem mais. Isso em Barcelona, não é? Já tinhas isso em Barcelona? Em Madrid. Sim, e traz Madrid, muito em estádios ou em clubes que tenham grande impacto junto do público. Portanto, mas em Portugal também estamos a começar a ter, sobretudo nos três grandes, e os três grandes são os clubes que têm mais sucesso e são aqueles que enchem o estádio. A Liga apresenta-nos médias de público, que são as médias muito inflacionadas por aquilo que são as assistências no Estádio da Luz, no Estádio de Alvalade e no Estádio do Dragão, porque se formos a fazer a conta àquilo que são as assistências nos outros estádios, elas são quase residuais. Mas cada vez mais também os adeptos desses clubes se queixam muito da dificuldade que é poderem assistir. Porquê? Porque há muita procura, a oferta não aumenta, e há dificuldade para comprar bilhetes para ir aos chamados aways, não é? Aos jogos fora de casa. São introduzidos critérios que os adeptos recusam, ou rejeitam, ou dos quais não gostam, porque são muitas vezes critérios que valorizam exatamente a capacidade, valorizam quem tem mais dinheiro para investir, e o futebol não é só uma questão, não é só um desporto para clientes, é um desporto para adeptos. Nós todos crescemos a poder ir à bola, a poder sentir aquele frémito de ir à bola e de ver os nossos ídolos ao vivo. Os miúdos de hoje dificilmente podem fazê-lo, a não ser que os pais tenham para ver os grandes. E os miúdos também são adeptos dos três grandes, muitos deles, a não ser que os pais tenham a possibilidade, e nem sempre é fácil, não só por uma questão monetária. Esta questão, do meu ponto de vista, e vou já também concluir, encaixa numa outra, que é qual é o público que o futebol quer. E ultimamente, o futebol quer, sobretudo, o público da TV, não é? Portanto, lá está. Porquê? Porque a oferta nos estádios é limitada, os lugares não vão aumentar, a disponibilidade de lugares é aquela e não vai ser mais, enquanto que a televisão podes sempre vender mais uma assinatura, podes sempre vender mais um pay-per-view, podes sempre vender a mais gente que suporta. Agora, a questão é quando isso vem subverter o princípio que devia ser o futebol para o público. Porquê? Porque se o futebol se sujeita em demasia ao que são os horários prediletos para os operadores, vamos ter mais dificuldade também para o público poder ir aos estádios. A mim faz muita confusão que uma liga se jogue com jogos entre equipas que estão separadas por 250, 300 quilómetros, numa véspera, num dia de trabalho, a partir das 8 da noite. Faz muita impressão. Porque é que é assim? Porque são as slots horárias que os operadores televisivos mais gostam. Agora, eu acho é que isto aqui pode, e este era também um bocadinho o apelo que eu vos queria lançar, que refletissem um bocadinho sobre isso, porque isto pode, se calhar, também inverter aqui um bocadinho, sobretudo se nós pensarmos no peso que está a ganhar a pirataria nas transmissões de futebol, e na dificuldade que vai ser manter as transmissões de futebol dentro daquele ambiente controlado em que nós as fomos conhecendo. Porque as pessoas vão continuar a ver na TV, mas vai haver menos gente a pagar, porque está a tornar-se muito, muito, muito complicado manter tudo dentro daquelas plataformas em que as pessoas têm mesmo que pagar. E pronto. Então, desta vez sou eu, não é? É, Zé, avança. Estás mais cedo, vá. Aos 10 minutos. Então vamos lá pelo primeiro princípio. Nós, no futebol profissional, jogamos para o público. Acho que estamos todos de acordo. Portanto, nós, é um entretenimento, mas nós jogamos para o público. Nós precisamos do público. Portanto, o futebol... E estamos a falar do futebol profissional, porque o futebol é muito, muito mais amplo do que o futebol profissional. Aqui estamos a falar claramente do futebol profissional. Acho que é isso que tu te referes. É a alta competição, ao futebol de alto nível, de alta exigência. E, portanto, nós partimos já deste princípio.
Nós jogamos para o público, nós precisamos do público. O público dá-nos aquilo que não nos dá a TV, que não nos dá mais nada. Ou seja, as pessoas, o ambiente, dá-nos outras coisas muito diferentes e para o jogo muito, muito, muito importantes para a qualidade do jogo, para a prestação dos próprios jogadores. Agora vamos falar em algumas das coisas que tu tocaste aqui. O cartão do adepto. O cartão do adepto não pode servir para controlar o adepto. Portanto, eu acho isso, sempre achei isso desde o início um erro. Ou seja, tu, quando tens um cartão de cinema, tu gostas de cinema, vais ao cinema, tu tens o cartão de cinema não é para te controlar que tu foste ver o filme A, o filme B ou o filme C. Ou para te obrigar a ver o filme na fila E, D ou F. Não interessa. Tu podes ter descontos pelas tuas presenças nos estádios de futebol, podes ter vantagens. Portanto, o cartão de adepto, para mim, devia ter uma filosofia completamente diferente. Não é aquilo que se propôs no início, que era quase um controle, nomeadamente a nível das claques. As claques é uma outra questão. Mas há aqui uma coisa fundamental. É toda a questão emocional. Tu não tens, no stand de entretenimento, tu não tens a questão emocional que tens no desporto. E que, nomeadamente, tens no futebol. E, portanto, é preciso haver controle, porque tu não tens as pessoas suficientemente, vamos lhe chamar, educadas, disciplinadas, para poderem conseguir ver jogos de futebol juntos. A não ser que o estádio seja todo da Seleção Nacional Portuguesa ou da Seleção Nacional Inglesa e não esteja mais ninguém dos outros, seja só lá um bocadinho e não haja grandes misturas. Pronto. Posso discordar ou não? Só discordar uma coisa rápida, porque eu acho que não tem nada a ver com a emoção, Zé. Acho que a emoção acho que não é a palavra certa. Tem a ver com marginalidade. Portanto, tu não tens problemas num estádio de 65 mil pessoas, tu não tens problemas com 64 mil. Não concordo. Eu já vi gestores de topo, do melhor que há em Portugal, a chamarem nomes aos árbitros, a insultarem-se. Já vi eu nas tribunas. Não estamos a falar disso, não estamos a falar disso. Não, estou a falar dessa emoção toda. Estou a falar de outras coisas. Isso sim, mas não estou a falar disso. O cartão de adepto, isto vem na sequência do cartão de adepto. O cartão de adepto vem para controlar as pessoas, não veio para controlar 1000 pessoas. Sim. Pronto, mas não veio com a intenção, de dar às pessoas um bónus, um prémio. Não, você vai ao futebol todas as semanas. Não, vai com o princípio que é aquelas pessoas não deviam estar no estádio. Ponto. Ou seja, pronto, então se temos que as punir, vai expuni-las e sem receio nenhum. Não se faz de conta que não existem as coisas. Ok? Não podem estar nenhum. Pronto, não podem estar no estádio. Qual é que é o critério para essas pessoas serem as ovelhas ranhosas, vamos lá dizer assim, dos estádios? Os que não podem entrar. O critério é a lei civil. Portaram-se mal. É a lei civil. São identificáveis perante a lei enquanto cidadãos, não precisam de um cartão de adepto do clube A, B ou C. Não. É mais complexo do que isso. Desculpa só se calhar depois o José pode continuar. Porque quando isso nasce, creio que por volta de 2017, creio eu, foi uma altura, foi antes da Alcochete, mas a Alcochete aconteceu a seguir. A Alcochete acontece no verão de 2018, creio eu. Havia muitas ameaças a árbitros, aqueles episódios de ir aos sítios onde os árbitros treinavam. Portanto, o ambiente era esse na altura. E foi criado uma outra coisa. Queres acreditar que isso nasce de forma espontânea, esse ambiente, que são pessoas que são marginais e que de repente lembram-se de ameaçar os árbitros ou de invadir academias para baterem os jogadores? Há tudo. Tu viste recentemente... Espera aí, deixa-me só dizer isto. Viste recentemente Este é só um episódio, mas infelizmente há 1000. Eu estou a lembrar deste, não sei porquê, lembrei-me. Ali no Campo Grande, um carro foi incendiado por 2 claques. Portanto, aquilo não foi planeado. Não houve ninguém que dissesse, vão lá fazer aquilo. Aquilo é o que é. E é disso que eu estou a falar. Aquilo podiam ter morrido pessoas. Não morreram, não calhou. Mas já morreram noutras coisas. Portanto, não houve ninguém que dissesse, vocês agora vão se pegar ali uns com os outros. Não, é a natureza daquilo. Nós sabemos que aquilo existe. E a natureza é aquela. Portanto, na altura, foi sugerido também criar um observatório contra a violência. Porque o que acontecia, vou tentar falar isto rapidamente, é que quem tratava dessas coisas era o IPDJ. E o que acontecia é que o IPDJ não tinha vocação para aquilo. Então foi criado um organismo próprio, que ainda existe, felizmente, e que presta contas do que faz. E o que nós vemos é
o número de pessoas que estão impedidas de entrar em estádios aumentou exponencialmente. Não porque antes não houvesse razões para elas não entrarem, mas porque ninguém fazia nada. Portanto, de repente, alguém começou a fazer alguma coisa. E eu acho que o futebol tem que fazer alguma coisa. Eu não convido para a minha casa pessoas que eu não quero que estejam na minha casa. E, portanto, o estádio é a casa do futebol. E não precisam do cartão das visitas à casa do Luís Sobral. Mas as precisam. Sabes porque é que precisam? Eu vou só calar-me a seguir. Não, já estás a falar, que é diferente. Eu sei, mas vou-me calar esta parte, porque senão depois ficar mais complicado, acho que assim é melhor. Tu tens que saber quem é aquela pessoa. Tu, para entrar no estádio, não precisas mostrar o cartão de cidadão e o registro criminal. Está bem, é uma maneira. Mas não é prático quando tu estás a fazer controle, António. Aquilo o cartão do adepto é prático? É um cartão. Mostras um cartão. Não é o registro criminal. Mas podes mostrar outro qualquer, não é? Sim, mas a maneira como tu legalmente usas ou podes emprestar, ou mostrar, ou dar o cartão de cidadão é diferente. Um cartão de adepto é um cartão de adepto. Tu mostravas o cartão e entravas ou não entravas. Luís, neste momento, sócio de um clube... Só para enquadrar isso. Neste momento, um sócio de um clube com um lugar comprado pode dar o cartão a um amigo, para esse amigo ir ao... Só estás a... Isso faz. E é legal. E é legal. É permitido. Não é uma coisa ilegal. É legal. A palavra não é legal. Antigamente era o cartão de sócio que não se podia dar. Agora pode-se dar o lugar de bancada que se tem, pode-se passar o cartão. Decidem que sim. Mas deixa-me concluir. Sim, força. Porque eu estava no raciocínio do António e consulto os parâmetros que o António tinha levantado. E, portanto, eu reforço que, na minha opinião, sim, há aqui uma questão emocional e há exemplos que deviam ser dados e que não são dados. No caso da falta de bilhetes, etc., estes grandes clubes de sócios, como vocês citaram, o Barcelona, o Real Madrid, ou os 3 grandes clubes portugueses, os seus adeptos com cotas em dia são muito superiores à lotação dos estádios. Aliás, viu-se agora nas eleições do Benfica. O Benfica tinha muito mais adeptos a poderem votar, e não foram votar todos, não é? Foram votar um grande número, mas não foram votar todos, do que a lotação que o estádio tem. Pronto. Portanto, nós não vamos conseguir nunca ter bilhetes para todos os sócios, para todos os adeptos. Isso não está em causa. Agora, isso não significa que não possa haver outro tipo de política, nomeadamente nos chamados jogos fora, nos jogos em que são os grandes que têm uma taxa de ocupação muito maior. E estou a falar no caso do México e Portugal, não estou a falar exatamente em Inglaterra, porque a Inglaterra é diferente. E nós podemos, de facto, fazer muito mais. E aí sim, joga-se com os horários de TV, mas isto já vem há muitos anos. Aliás, a esse respeito, Zé, já agora aproveito para querer saber a tua opinião sobre a tal limitação dos 5%. De nós, acho que são 5%. Nós limitarmos, e lá está, eu percebo perfeitamente que os clubes de dimensão mais pequena não queiram jogar em casa contra os 3 grandes e ter o estádio colonizado por adeptos do rival, mas a mim faz muita confusão que depois não haja muita gente à procura de bilhete que não consegue comprar e o estádio esteja vazio. E não é um erro. Em muitos sítios, sim. Eu acho que isso é absurdo. Claro que é absurdo, porque se o estádio puder estar cheio, já te disse. E é estúpido do ponto de vista económico. Eu estou para e não só económico, é económico, evidentemente, e também espetáculo em si, não é? do ponto de vista do espetáculo e do resultado do espetáculo. Os jogadores estão muito mais motivados para um jogo. Não quer dizer que não tenham foco, têm foco, e obviamente que sim, são profissionais, treinam, não sei. Mas é completamente diferente de jogar com 50 ou 60 mil num estádio do que jogar com 1000 pessoas. Não é igual. São coisas completamente diferentes. O ambiente é outro. Portanto, eu não concordo muito que se há muito público do adversário, nós estamos a jogar em casa, estamos em desvantagem. Não é verdade, nem sempre é verdade. Mesmo que seja assim. Não, Luís, eu tenho várias experiências de jogos com clubes de maior dimensão, do ponto de vista que lhes vendemos a bilheteira. Desculpa, que lhes vendemos a bilheteira e ganhamos o jogo. Portanto, isso não devia ser permitido não vender bilhetes. Isso é totalmente contra a essência do que é um jogo. Tens bilhetes para vender e não vendes. Por isso eu estou a ir aos princípios. Eu estou a ir ao princípio. O princípio é nós jogamos para o público, se o estádio puder estar cheio, melhor. Portanto, isso é uma falsa questão para mim. Então nós não ganhamos quando for 50-50 nós já não ganhamos. É por isso que nós não ganhamos. Porquê? Porque se parte logo do princípio que o público está a pressionar o árbitro. Porque o árbitro toma decisões diferentes porque há mais público de uma equipa do que de outra. É evidente que as pessoas são pressionáveis. Obviamente que sim. Mas não podemos partir desse princípio. Temos que partir do princípio em que o estádio tem que estar cheio.
e que temos que trabalhar. Precisas de receita, quer dizer, precisas de É receita. de receita, e repara, Luís, e precisas de receita. Mas isto está muito ligado à situação que o António levantou dos horários televisivos, etc. Porque nós precisamos de público e precisamos de atrair público jovem também. E o público jovem não pode vir a um jogo de alguma dimensão a um domingo às 10 da noite, ou às 9 da noite, ou às 8h30, ou seja o que for. Gostava que vocês tivessem razão, mas eu acho que vocês não têm razão, porque tu vês o Moreirense, não sei o quê, às 3 e é... Porque não, mas lá está, porque há mais trabalho... Luís, porque há mais trabalho que tem que ser feito. Claro. E há trabalho que não é feito. E por isso eu não estou a ocupar o A, o B ou o C, estou a falar na generalidade. O princípio tem que ser esse. Porque há clubes pequenos, eu bem sei que se estiveres próximo de um grande centro urbano, se torna mais fácil. Uhum. Eu tenho essa experiência há 25 anos atrás, não foi agora. E conseguimos passar de 1.000 pessoas para 5, 6, 7 mil pessoas. Desculpa, e conseguimos fazer isso? Não, por exemplo, no Alverca conseguimos fazer isso. Pronto, mas o Alverca é um centro urbano, é diferente. Eu disse que era mais fácil junto às grandes metrópoles. Lisboa e Porto se torna mais fácil. Mas, por exemplo... Mas é um centro urbano onde toda a gente é do Benfica ou do Sporting, ou claro, eventualmente do Porto. Tu tens que fazer... Sim, mas existem. Mas podes fazer campanhas em que os bilhetes não sejam caros. Por exemplo, uma campanha para o Banco Alimentar, em que tu possas entrar com 2 quilos de arroz. Tu consegues fazer alguma coisa fantástica, tens pessoas no estádio, não ganhas muito dinheiro numa primeira vez, mas vais ganhar alguma coisa. Mas ganhas... Tu tens uma repercussão, tens um impacto numa campanha que faças. Nós fizemos isso. Tens um impacto na campanha que faças, que junto dos teus patrocinadores tu vais buscar algum dinheiro. Porque eles próprios querem estar contigo. Porque estão com uma causa justa, estão com uma causa boa. Portanto, há mais formas de buscar dinheiro sem ser exclusivamente pela bilhética. Agora, é preciso, de facto, trabalhar em conjunto. E não desta forma. Portanto, eu discordo, eu acho que de facto, a televisão só tem a ganhar com o estádio cheio. Os jogos são melhores, a televisão tem melhor produto. Portanto, agora, e só para não me alongar mais, essa solução, e o caso português é um caso muito sui generis, a solução passa por um trabalho conjunto entre todos os clubes. E não é só por esperar que, com a chave de distribuição das receitas televisivas, que se consiga resolver o problema, porque não se vai resolver o problema só por aí. Uhum. Eu falava só, se calhar, daqui duas coisas. Uma, continuando a falar dos horários. Portanto, há alguém que compra os direitos, que neste caso é a Sport TV, mas não interessa. E, portanto, os jogos não podem ser todos às 3 da tarde, embora a Sport TV tenha vários canais, porque se forem todos ao domingo às 3 da tarde, tu tens uma sensação que o que tu pagaste não vale nada, porque tu, na verdade, só consegues ver um jogo. Por exemplo, podes fazer zapping, mas, na verdade, só estás a ver um jogo. E, portanto, o que é tentado é colocar os jogos em 3 horários, portanto, 3h30, 6 e 8h30, o que dá 6 jogos. Portanto, 3 ao sábado, 3 ao domingo. E mais ainda um é preciso... à segunda e um à sexta. Depois ainda é preciso colocar os outros jogos. Portanto, eu olhando... Os outros 3, exato. Eu olhando para o... Nunca falei com o Nuno sobre isto, mas se estivesse no lugar dele era o que eu faria. E, portanto, haver jogos à sexta-feira, ao sábado e ao domingo às 8h30, parece-me... Ou às 8, acho que é 8h30 agora... Acho que é normal, não vamos conseguir fugir disso, mas também não podemos dizer que não há jogos às 3. Há jogos às 3. À sexta não faz sentido, à segunda também não, mas o jogo o horário das 6 é um horário ótimo, mesmo no inverno. É um bom horário, portanto... Eu não acho... acho que o domingo à noite e a segunda à noite deviam ser horários off-limits. Sim, a segunda, mas a segunda... E mesmo os jogos à sexta e ao sábado à noite devia haver um esforço para que fossem entre equipas que estão minimamente próximas. E eu acho que nunca foi. Olha, estás a falar com uma pessoa que fez isso por causa da Liga 3 e depois do futsal, do feminino, no Canal 11 durante vários anos, que era eu, com o Lucas, que era o diretor de competições, e é um puzzle, e com o Pedro Sousa, que era o diretor do canal, pode ser fácil, é um puzzle complexo, porque, bem, quando vais para o pavilhão é mesmo muito complexo, porque muitos pavilhões depois têm jogos de handball, basquete, não dependem só de ti. Mas tentávamos isso. Por exemplo, se havia um jogo às 11 da manhã,
Claro que muito, no futebol amador então é muito pior, as equipas não vão de véspera e, portanto, só conseguires colocar às 11 da manhã, é pá, um jogo entre o Gondomar e outra equipa qualquer, sei lá, o Valadares, do Campeonato de Portugal, ou porque eram equipas que vão ali perto, senão os jogadores vão se levantar às 4 da manhã e, obviamente, isso não faz sentido. No profissional não é tanto assim, mas também é difícil. Portanto, concordo contigo, até pensando só no lado dos jogadores, pensar nos adeptos ainda muito mais. Mas não acho que nós tenhamos um problema gigante com os horários. Eu falava só um bocadinho aqui do Brasil, que no outro dia apanhei eu até escrevi uma coisa sobre isso, apanhei uma pesquisa, uma consulta de mercado sobre quantas pessoas é que ainda não tinham ido a um estádio no Brasil, e a percentagem era 59%. E eu fiquei, não faço ideia qual seria a percentagem em Portugal, mas se calhar era parecida. Claro que eles são muito mais, portanto, quer dizer muito mais gente, mas percentualmente, se calhar é parecida. E eu fiquei a pensar naquilo, porque nós achamos, então no Brasil, achamos que todos os brasileiros gostam de futebol, pelos vistos não é verdade, e também sabemos que nem todos têm condições de ir ao estádio, isso, sabemos isso. Mas que os Luís, portugueses... deixa-me só fazer-te uma pergunta, porque eu li o que tu escreveste e fiquei numa dúvida. Estamos a falar, nunca foi a um estádio da Primeira Liga, do Brasileirão, ou nunca foi a um estádio pequeno? Sim, eu só então vi acho o que era dos artigo... grandes. Porque... Era o que estamos aqui a falar, do profissional. Que no fundo, estamos a falar de 120 milhões de pessoas que não foram nunca a um campo de futebol, isso. Sim. E tu achas normal? Eu não achava não acho normal. Eu acho é que já foram a um campo de futebol pequenino, não, claro, sim. Não foram ao Maracanã. Sim, claro, sim. Se nem que foram ver um Neto. Não era isso. Creio que não era isso, que a pergunta era um estádio. E uma percentagem, para pegar há bocadinho com o observatório, uma percentagem das pessoas, portanto, não dos 59, esses nunca foram, mas dos outros, aliás, dos 59, uma parte dizia que não ia porque tinha medo. E eu já vi aqui pesquisas parecidas, não recentes, mas de alguns anos, em que as pessoas em Portugal também diziam que tinham medo. E que isso explicava porque é que iam aos jogos da seleção, onde não havia medo, e porque é que não iam a jogos de clubes onde eles sentiam medo. E isto para responder à pergunta que tu fizeste no início, que é que tipo de público é que nós queremos no futebol. A minha primeira resposta seria toda a gente. Não posso escolher o meu público, ou não devo. Mas eu acho que há pessoas que vão aos jogos que estão a impedir que outras vão. E outras são muito maiores do que aquele número reduzido de pessoas. Porque, de facto, acho que não se vai a um estádio ver um jogo de clube em Portugal sem ter algum cuidado. E isso é a antítese do que devia ser ir a um estádio. Portanto, de que lado é que tu vais, se deves... Onde é que deixas o carro, se deves levar cascóis ou coisas ou não deves levar. Pronto, isso... Eu sei quanto é que se gasta para organizar finais da taça e coisas do género, para tu garantires que as pessoas não... Para responder um bocadinho também à tua pergunta, que as pessoas estão em zonas diferentes do estádio, mas não é só do estádio, é do acesso ao estádio também. Porque tu partes do princípio que se elas se cruzarem vai haver confusão. Mas eu digo a mesma coisa há bocado, com 95% não vai haver. E com 5%, não, nem é 5%, menos de 5% vai haver. E, portanto, é nesse ponto que nós estamos. E o futebol, isto não depende só do futebol. Essas pessoas, não é o único momento em que se portam mal durante o dia. Portam-se mal. Claro, por isso é que eu acho que isso não depende, não é só, não depende de todo. Não depende, da mesma maneira que o problema do mas vai ter hooliganismo em Inglaterra não era um problema do futebol, era um problema social. Sim, mas vai ter contigo, António. Portanto, tu tens que criar, tens que gastar dinheiro, e há muito dinheiro que é gasto nisto, e tens de te preocupar com esse problema porque ele é muito real. E pronto, no fundo eu queria dizer isso, que percebo o cartão de adepto, depois não funcionou porque ninguém quis que funcionasse, não é porque ele tivesse à partida problemas que o impedissem de funcionar, é porque ninguém quis que ele funcionasse. E o Observatório, felizmente, funcionou e está a funcionar, e se calhar devia ter mais meios, porque parece-me que esse é o caminho, identificar as pessoas e impedi-las de ir. Para mim, esse é o caminho. E eu acho que muitas vezes há aqui pode haver, de facto, as esferas que se intercruzam entre o fenómeno das claques
e o fenómeno do mau comportamento associado ao futebol, mas eu não acho que seja legítimo sequer acharmos que suprimindo as claques ia acabar o mau comportamento no futebol, de todo. Claro eu não estou a dizer que deves suprimir, não é isso. Eu não sou contra as claques por princípio, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer dentro das... Até conheço muitas pessoas que tiveram em claques e que estão em claques, não é isso. Não tenho esse estigma. Mas há pessoas, eu vou-te dizer de outra maneira, é difícil tu encontrares noutras zonas do estádio pessoas cujo comportamento seja tão mau que tu digas este tipo não devia entrar aqui. Tem outros tipos de comportamento, mas mesmo, isso é outra embora aquilo que me parece a mim, e isto aqui é um bocado de whataboutismo, mas é a minha ideia, é que os tipos que pior se comportam estão muitas vezes a ser manobrados e maniatados por essas pessoas que se portam bem. Estamos aqui a falar muitas vezes de guardas pretorianas que vão para ali e que têm uma grande sinceramente acho que não é nesse período já que nós vivemos da regimentação. Ao dia que estamos a gravar, hoje eu acho que não, sim, mas tu há bocado é que falaste aí dos tempos de 2017 e 2018. Ainda era muito... Sim, acho que hoje é melhor. E estava a falar uma coisa específica. Essa coisa dos árbitros, por exemplo, as pessoas não têm noção. O Zé, provavelmente, como treinador, também já passou por coisas, e nós, como jornalistas, também já passamos, também é verdade. Mas acho que nada equivale, nada se compara com o que os árbitros passaram. E tu não podes ter uma familiar de um árbitro que trabalha numa escola e sai de uma escola e vai ao café e pede um café, e ao lado estão duas pessoas que começam a dizer coisas. Isto não pode acontecer. E, portanto, isto aconteceu. Isto já aconteceu. Portanto, é também contra isto. Saber de quem ela é, atenção. Eu sei, é isso que eu estou a dizer. Falar sem saberem quem é, mas não com intencionalidade. Sabendo quem é. Mais os episódios das portas dos sítios onde eles moram. Nós também já tivemos treinadores cujos adeptos foram à porta dele. Portanto, eu disse isso. Portanto, treinadores, jogadores já viveram coisas horríveis e, infelizmente, é provável que jornalistas também, não é? Sim, e os jornalistas também. Eu até hoje sempre andei completamente à vontade em todos os estádios. Já tive uma vez, antes de uma final da Taça de Portugal, uma claque quando eu entrei para o relevado para fazer o live stand-up antes do jogo, a entoar o meu nome em coro e a mandar uns insultos por cima, mas devo dizer que não é coisa que me afeta minimamente. Fisicamente nunca fui molestado e espero não vir a ser. E eu acho que muito disso tem que ver com aquilo que as pessoas também puxam para si mesmas. Não é? Agora, os árbitros estão sujeitos a uma pressão, a um tipo de pressão que nós não estamos. Os jogadores, os treinadores também. Mas, de qualquer maneira, lá está. Há coisas que são horríveis. Há coisas que são muito, muito maus. Aliás, nós basta... Se começarmos aqui a discutir as questões mais profundamente, a história das claques e do reconhecimento das claques, se entrarmos por aí... Começamos logo aqui ao contrário, porque nós não gostamos nada de ser duros, de ser rigorosos, não é? Portanto, sim, mas, José, não tens que ir às claques, pá. Não tens que ir eu vou-te dar um exemplo. Eu tenho que ir ao público. No domingo, tens que ir à sociedade em geral. E volto. Olha, eu hoje ainda não disse aqui que o ser humano é naturalmente mau, mas vou dizer agora. Eu no domingo, por acaso, antes de ir tinha um dia longo pela frente. Tinha um dia longo pela frente, porque saí de casa muito cedo, fui a conduzir até ao Porto, fiz o jogo no Estádio do Dragão, vi a conduzir para Lisboa, ainda estive no telejornal às 8 horas, foi um dia cansativo, e até mesmo para me convencer que ia encarar o dia, no domingo de manhã, fiz uma coisa que já não faço muito, que foi um post, aliás, partilhei no Facebook e no Instagram. E a propósito daquilo que eu escrevi sobre o que ia ser uma dia, houve malta que começaram-se a pegar uns com os outros. Não era já comigo, já eram uns com os outros, já as pessoas insultam-se para aqui, porque as pessoas insultam-se naturalmente. Sim. E lá está. Queremos o quê? Um cartão do utente das redes sociais também? Vamos precisar. Queremos regulamentar tudo e mais algo. A maioria não vai às redes sociais fazer isso. Portanto, a maioria não é assim. Pronto. Não eram tipos das claques, aqueles, eu tive a curiosidade de ver quem eram. Pronto. A maioria não vai lá. A maioria... Pronto, agora vamos para aquele lema. A maioria é silenciosa. Okay? É condicionada e é silenciosa. Que é o que o Luís dizia há pouco. Não vai ao futebol
porque sabe que vai ter problemas, então não vai. Prefere ficar em casa, prefere ver pela televisão e não vai ter chatices. E isso é que é mau. Por isso tem que ser uma festa, tem que ser um jogo. Ou seja, o futebol é importante, mas o futebol não é a coisa mais importante da vida. Há muitas coisas muito mais importantes que o futebol. Portanto, nós estamos lá, queremos ter um bom jogo, mas é evidente que se tu tiveres as 18 melhores equipas num campeonato, os 18 melhores treinadores, tudo melhor, os melhores 18 presidentes, tudo garantidamente um é primeiro e outro é último. Garantidamente no final do campeonato. Portanto, não há hipótese Jimmy Hagan, Paulo. Jimmy Hagan tinha uma frase muito famosa que era se meteres, eu até dizia garagistas, não é? Porque era como diziam os ingleses, mecânicos, pronto, a tradução portuguesa foi mecânicos de automóveis. Se meteres, na altura, a primeira divisão tinha 16 equipas. Se meteres 16 mecânicos de automóveis a treinar as 16 equipas da primeira divisão, um deles vai ser campeão, não é? É verdade. Claro. Isso é maravilhoso. Isso é verdade lá para ali, não é sempre assim. Portanto, e 2 ou 3 vão à Europa. Mas há um que é o último. E há os quantos que descem de divisão. Pronto, descem de divisão, etc. Portanto, mas isso é a educação desportiva que nós não temos, não somos só nós. Mas deixa-me fazer este paralelismo, porque eu não concordo nada algumas vezes com a não é com a censura, é com alguma repressão, ou porque se pensa nas medidas com alguma repressão. Neste momento, em Inglaterra, tu podes beber álcool, não podes levar para dentro do estádio, ou não é para dentro do estádio, é para dentro da bancada. Uhum. Porque tu, já dentro, depois de teres passado com o bilhete, podes estar a beber a tua Imperial. Isto é, eu não estou a beber Imperial, estou a beber pints, não é Imperial nenhuma, estou a beber canecas, é sempre a beber. E eu ainda agora há pouco tempo estive em Inglaterra e estive a beber a minha cerveja antes de ir lá para dentro. Não posso levar para dentro do campo, porque não posso ter que poder mandar. Pronto. E as coisas foram normais. E estamos a falar dos jogos grandes. Estamos a falar de jogos entre grandes equipas, com o estádio cheio, com um ambiente fantástico, tudo bem. Já não é a mesma coisa a esse nível. As pessoas ganharam outro tipo de consciência. Nós cá, por exemplo, eu vou-te dizer isto, há situações de estádios, porque vocês sabem que o bar, o Luís sabe isto muito bem, o bar, nomeadamente para os clubes mais pequenos, é uma fonte de receita muito grande. Ok? Bem, para os clubes de fora das competições profissionais, ainda maior. Portanto, aqueles clubes mais pequeninos têm o bar aberto para fora, tu sais e vais cá fora e bebes álcool, porque estás na rua a beber álcool, depois vais para dentro do campo. Mas não podes vender para o lado de dentro, só podes vender para o lado de fora. E há clubes maiores que vendem álcool quase com o nome de código. Sim, com o nome de código, sim. Isto é inadmissível. Isto é inadmissível. Está toda a gente a fazer de conta que não vê. Qual é o problema de se vender bebidas de baixo teor, nomeadamente cerveja? Veja, sim. Diga uma coisa, porque eu não sou frequentador. Nos camarotes corporate não há álcool? Aí podes. Aí podes. A legislação... A letra da lei é um bocadinho... Eu só estou a fazer o paralelismo, Luís, percebes? Só estou a fazer o paralelismo. Mas a questão tem muito que ver com o que o Zé estava a dizer. Ir ao futebol em Inglaterra neste momento é como ir à ópera, não é? Portanto, aquilo é tão caro, que a malta que vai paga para... Portanto, gente, como dizia o Wilson no Brasil, é gente do alto, não é? Portanto, não pode, mas tu, em relação à lei, já existe possibilidade de tu teres, aliás, por isso é que tens na chamada zona VIP. Depois, para teres em outras zonas, é preciso que o regulamento de segurança do estádio, cada estádio tem um, porque todos os estádios são diferentes, também permita isso. E se tu tiveres isso, então, se calhar tu consegues ter. Portanto, percebe-se que a Liga já falou sobre isso. A Liga do Reinaldo Teixeira. Falou sobre isso há pouco tempo. E eu acho que percebi que há vontade de tentar, sei lá, numa Taça da Liga, por exemplo, pareceu-me haver vontade para experimentar isso. Ainda por cima, os jogos, creio que são todos no mesmo estádio, portanto, se esse regulamento de segurança por acaso permitir, se calhar dá para testar. E tu, acho que se calhar tens que começar a testar e depois, ao fim de algum tempo, se não houver problemas... que eu acho que há quanto tempo é que o Tadeia estava a falar do preço dos bilhetes? Há quanto tempo é que andamos a discutir o IVA dos bilhetes? Porquê é que o IVA de um espetáculo desportivo é 23% e porquê é que o IVA nos outros espetáculos é 6%? Não faz sentido. Desculpa, não é há uma série de questões que não fazem sentido. Não é assim tão simples. Mas vou tentar dizer isto em 2 segundos, ou em 4, ou em 5.
tirar o IVA e mudar é muito simples e dura menos que a nossa conversa. Tu, futebol profissional, teres um comportamento que leva que seja possível politicamente tomar essa medida, é muitíssimo mais complicado. Isso é outra questão. Não, para mim essa é que é a questão. O regulador, desculpa. Isso é outra questão. As coisas são faladas publicamente, mal faladas, isso é outra questão. Não, é o teu comportamento. Em termos estruturais, em termos de consistência política, e isto não tem nada a ver com questões desportivas, tem a ver com questões políticas, que sentido é que isto faz? Nenhum. Que base é que isto tem? Nenhuma. Não é simples. Nós, futebol, e estou a falar ainda como pessoa de futebol, não sei se sou ou não, mas mais ou menos, nós não temos o comportamento certo para gerar essa mudança. Portanto, isso é outra história. Essa é a história. Essa é que é a história. Isso é outra... Não é só... Portanto, os 23% são um castigo. Essa é a reação. Como não tem o comportamento certo, nós não mudamos. Não são um castigo, mas não é fácil. Eu só estou a fazer paralelismos em relação ao público. Só estou a fazer paralelismos em relação às questões do público que o Tadei levantou. Isso tens razão. Foi o António que levantou estas questões. Portanto, eu só faço respostas, só dou exemplos em relação a isso. José, e nós sabemos... Eu, sinceramente, acho que é uma hipocrisia o que se passa. Mas pronto, mas isso é a minha opinião também. Mas não é só hipocrisia. É que quando tu vais analisar a coisa com mais profundidade, os clubes, e agora já não estou a falar dos grandes, estou a falar de todos, o papel que eles representam do ponto de vista social, de educação, de atividade física, é incrivelmente importante. Portanto, o Estado apoiar esses clubes não faz mais do que a sua obrigação. Portanto, sobre isso não tem a mínima discussão. Portanto, os clubes todos precisam, e não estou a falar só os de futebol, estou a falar os de ginástica, de natação, estou a falar de tudo o que é desporto, neste país devia ser apoiado de uma maneira completamente diferente. Completamente, porque o desporto vai fazer bem, tu vais poupar imenso na saúde, na saúde mental também. Isso são coisas que nem têm discussão nenhuma. Só que tu não tens, quando qualquer partido, estou a ir para a política, mas pronto, qualquer partido, tu vais ver o programa que eles têm, e nós até temos um secretário de Estado que conhecemos bem, mas qualquer partido, o que eles têm sobre desporto é uma coisa muito pequena versus o papel central que o desporto devia ter na vida, no pensamento político de cada partido e de cada governante e de cada presidente de Câmara. Que para mim é uma coisa... Mas se calhar posso estar a ver mal, como é a minha área. Olha, vou te dizer, tu sabes bem isto que eu penso. Se não fossem as autarquias, então é que o desporto estava mesmo mal. É verdade, sim, isso é indiscutível. Se não fossem autarquias... É indiscutível. Vamos ao Mundial? Vamos ao Mundial, sim, porque hoje temos esse compromisso de fazer isto em menos de uma hora. Portanto, vamos lá embora. Zé. Em relação ao Mundial de Sub-17, portanto, não é só por causa da prestação da seleção portuguesa, mas é o primeiro Mundial que foi alargado. A FIFA e o Arsène Wenger pensaram nisto e eu acho que muito bem. Faz sentido, neste escalão, ser um Mundial com 48 equipas, dar oportunidade a muitas equipas de federações que, de outra forma, não teriam a oportunidade de lá chegar, de poderem jogar um torneio desta dimensão. Eu acho que isso é muito bom para o crescimento do futebol a nível global, e para o crescimento de muitos desses países, pela oportunidade que têm de ter lá os jogadores. Esta é uma componente, e depois há uma outra componente, que é a componente estritamente desportiva e da prestação dos jovens com 17 anos. E nós começamos a perceber facilmente que a oferta que se tem dentro de cada um dos países é decisiva para desenvolver as potencialidades desses mesmos jogadores. Ou seja, os países que têm a oportunidade ou que dão a ferramenta aos clubes, dos clubes poderem utilizar os jogadores em escalões superiores e que os utilizam, esses países, neste escalão, tiram vantagem. Poderão depois não ter a mesma vantagem já no sub-20 ou no sub-21, no caso da Europa. O Campeonato da Europa depois é de sub-21, porque os jogadores passam a jogar noutro patamar. E isto para dizer o quê? É que é fundamental que se perceba que quando se está na formação, o importante não é ganhar o campeonato. Quer dizer, é importante, todos nós queremos ganhar o campeonato. O importante é o jogador. Seja a jogadora no feminino, seja o jogador no masculino. São aqueles jovens. É dar-lhes condições. Tal como nós fazemos na escola, o processo é idêntico. Se eles tiverem potencial, jogarem num patamar mais elevado. Ou seja, um patamar competitivo de maior exigência.
E o que faz é que quando eles depois jogam juntos com os das suas idades, eles têm prestações diferentes e têm prestações melhores. Evidentemente que muitos destes jovens não conseguem ter essa prestação aos 17 anos, vão ter mais tarde, porque os seus países não têm essa possibilidade e vão ter depois essa possibilidade. E por isso acho muito bem que se faça um Mundial, que isso devia também acontecer com o europeu, que seja mais alargado para dar a possibilidade a que mais desses talentos possam aparecer. E eu agora vou ser um bocado concreto, por exemplo, não é por acaso que a Áustria ganhou 4-0 à Inglaterra. A Inglaterra não é pior que a Áustria, é melhor que a Áustria. No futebol geral. Mas isso acontece porquê? Porque há situações como o Red Bull, etc. Há situações diferenciadas de competição. Na Áustria, a Inglaterra não existe. Os ingleses, por exemplo, não podem ter equipas B, é um dos problemas que eles terão sempre. Têm 92 equipas profissionais, portanto não há espaço para isso. Nós e os espanhóis, por exemplo, temos e tiramos proveito disso. Portanto, é um aspecto sempre a refletir, mas a perceber isto. Os melhores têm que jogar contra os melhores, têm que jogar num patamar mais elevado, porque o objetivo não é que a equipa de baixo ganhe os campeonatos. O primeiro objetivo é que os melhores jogadores consigam atingir níveis de excelência e que sejam sujeitos a isso. O paralelismo com a escola é exatamente o mesmo. Tu, quando tens uma matéria qualquer, seja o que for, que já sabes, na primeira aula demoras 10 minutos a resolver um problema, os teus colegas resolvem em meia hora. Na segunda aula, à terceira aula já demoras 15 minutos porque já sabes que vais resolver aquilo facilmente. E tu desmotivas-te, porque não és sujeito a essa exigência. Portanto, no desporto é exatamente igual. Eu até se calhar um bocadinho mais longe do que tu, que não é os melhores contra os melhores, é os melhores contra os melhores do nível acima, portanto, da idade acima. Sim. Se for isso, o que é que eu queria dizer sobre isso? Acho que nós nunca saberemos bem, claro que os tempos são outros, pronto, mas nunca saberemos bem qual foi a exata importância de nós termos sido campeões do mundo de sub-20 em 89, 90 e 91, porque esse tempo, nessa altura, era o tempo em que esses miúdos, eu estou a falar naquela altura, o Paulo Sousa, a geração sobretudo de Riad, que tinha o João Pinto que era mais novo, mas eram todos mais velhos do que os 91, ou quase todos, o Couto, pronto, esses jogadores todos, era muito mais difícil nessa altura, e hoje ainda é difícil, chegar às primeiras equipas do que é hoje. Claro. E foi aí que, de repente, nós começámos a aceitar que o Figo, que jogadores como o Figo o João Pinto, podiam chegar à seleção A com 20 anos, com 21 anos, isso ser normal, porque até ali isso não era assim tão normal. Aliás, eu lembro-me na altura, Luís, de ter sido polémica a questão quando nós estávamos ainda a discutir a entrada na fase final do Euro 92, havia um jogo nos Países Baixos, na altura chamávamos de Holanda, mas agora são os Países Baixos, em que alguns desses jogadores foram para a equipa A e deixaram de contar na seleção de esperanças. O Carlos Queiroz levou-os para os A e eles depois não estavam disponíveis para o sub-21. E isso foi polémico em Portugal, porque se olhava para a coisa muito mais na lógica do... Mas a equipa de sub-21, nós para o Mundial de 94, perdemos o último jogo em Itália. Em Milão. Aí já ajuda-me, eras tu já. O quê? Não, foi nessa altura, não foi. O jogo é em final de 93, não é? Mas não era o jogo da porcaria. Era o jogo da porcaria. Sim. Esse jogo. Sim, sim. Nesse jogo, nós também tínhamos o sub-21 e houve jogadores que, quando não iam aos A, jogavam no sub-21, estavam a fazer essa transformação. E depois essa equipa base, essa equipa de sub-21, é a equipa que faz a primeira final de um europeu de sub-21, que era só uma fase final com 4 equipas, que perdemos pela morte súbita com a Itália. O Gol de Ouro, quando fomos muito melhores, e nessa equipa jogam juntos o Figo, o Rui Costa, o João Pinto, o João Oliveira Pinto, o Jorge Costa, o Rui Bento, o Paulo Torres, o Capucho, o Sapinto, dizia a equipa toda. O Nelson na direita, o Braçar como guarda-redes, muita gente. Pronto.
E temos uma excelente equipa, provavelmente, se calhar, a melhor equipa de sub-21 que eu vi de Portugal, ou pelo menos com mais talento. Mas é bom não esquecer que nós lembramos sempre dos primeiros lugares. Mas nós, nesse período, em 93 fomos a um Mundial, que foi o Mundial da Austrália, se não estou em erro, que não ocorreu tão bem, mas em 95 fomos terceiros no Mundial da Arábia Saudita, que é o Mundial do Dani, lembras? Do Nuno Gomes. É no Qatar. Qatar, aliás. Do Nuno Gomes, do Dani, etc. Sim. Há aqui fases de trabalho, de gerações, há coisas que foram feitas anteriormente, que são fantásticas e que nós devemos realçar. É interessante agora que com o Sub-17, em que nós temos um espaço competitivo, já aqui falámos do Sub-23, que até precisa de ser remodelado, em nossa opinião, já falámos aqui sobre isso. Temos equipas B, temos etc., em que os melhores conseguem jogar acima. Aproveitamos muitos desses miúdos que jogavam no Sub-17. No ano seguinte já estão nas equipas A. Aliás, basta ver a equipa do europeu de Sub-17, do último, não é esta geração, mas a anterior. A outra já tens, curiosamente, é que perdeu a final. Sim, tens Mora, Kenda, João Simões, pelo menos estes três já jogaram mais alto nível e já foram à seleção A, 2 deles. E esse é o objetivo destas competições, é dar a oportunidade desta experiência e do aparecimento de valor. Agora, vai aparecer valor que não é só da seleção portuguesa, vai aparecer de outros países, não é? Mas era aí que eu ia chegar, ou seja, portanto, isso foi muito importante e eu acho que isso continua a ser importante. Por isso é que não é só por isso, é porque é Portugal, mas eu adorava que estes miúdos fossem até à final, porque cada jogo vai ser uma experiência inacreditável. Claro, eles vão aprender imenso em cada jogo, em cada semana que passarem lá, como é que se recupera. Pronto, são coisas que não compras na farmácia, não há à venda, tu ou vives ou não vives. E, portanto, é fantástico. Mas falta fazer o resto. Eu, no início da época, fui ver onde é que estes miúdos estavam a competir. Confesso que agora não tenho visto. Os titulares estão basicamente nas equipas de sub-19. Pois, pronto. E o que é sub-19? É sintético, blá, 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 blá. Portanto, estes miúdos, com a qualidade que eles já demonstraram na competição anterior e o que estão a demonstrar, porque dá gosto de ver jogar esta equipa, estes miúdos tinham que já estar muito acima. E nós continuamos a olhar, acho eu, para o jogador estrangeiro de uma determinada idade de uma maneira e para o jogador português, estou a generalizar, não são todos os casos, para o jogador português de outra maneira. Claro que se ele for o Kenda ou o Mora, tudo bem. Eu não estou a falar desses, estou a falar dos outros que não são o Kenda ou o Mora e que realmente precisam de oportunidades consistentes e regulares. E esses nós temos que olhar para, sei lá, há jogadores ali de meio campo que tu dizes, é o Kenda ou o Mora. Não é, mas tem tudo para ser um ótimo jogador. Mas se não jogar no clube dele, quando de repente tem 21 anos, tem 22, e já não vai dar. Por isso é que as hipóteses estão de nós termos ferramentas, ou seja, temos competições de eles poderem jogar mais acima. A outra questão tem muito a ver com treinadores. Os treinadores... E com dirigentes. Com dirigentes, claro. O teu projeto esportivo. Os dirigentes é que têm que dar cobertura aos treinadores, não é? Não, mas é mais profundo que isso. Qual é o teu projeto esportivo? É ir buscar jogadores lá fora e pô-los aqui para receber? Eu tenho essa experiência de ir buscar jogadores e perco 2 jogos ou 3 jogos, mesmo quando ia buscar jogadores à terceira divisão e ao Campeonato de Portugal, perco 2 ou 3 jogos e a pressão existe. E a pressão existe que é interna. Projeto esportivo e capacidade do clube como um todo. É muito bonito, mas pronto, é muito bonito. O futebol tem que ser explicado Zé, o futebol tem que ser explicado aos adeptos. Deixa-me só dizer isto. Os dirigentes e os treinadores gastam, eu ia dizer perdem, mas não é, gastam muito, muito, muito pouco do seu tempo a explicar o futebol. Porque o futebol tem que ser explicado. Toda a gente acha que não, que toda a gente sabe tudo. Isso dá equívocos gigantescos de pessoas que fazem figuras até um bocadinho tristes às vezes, que não são do futebol, nem são do jornalismo. Na televisão, a falar de futebol achando que sabem. Mas eles não sabem. E os dirigentes também nunca perderam tempo para explicar. Falar de outros temas, baralham-se todos também, portanto não te preocupes com isso. Mas a culpa não é dessas pessoas. A culpa é o futebol tem que explicar. Tem que se conseguir explicar. E uma das coisas que é preciso explicar é porque é que eu invisto em formação e porque é que os jogadores de formação têm que jogar, porque o meu clube precisa de depois, mais tarde, desenvolver esses jogadores e ser capaz de o vender, porque vender um jogador que é da formação dá muito mais dinheiro do que vender um jogador que eu já comprei. Isto é bastante simples de explicar, mas tem que ser explicado.
Eu só não gosto do termo vender. Eu só não gosto do termo vender. Vender o passe, pronto, mas não existe passe, para já dizer explica lá o João Neves, então, que foi um jogador que foi o formado, João Neves, que primeiro... em miúdo nem tinha assim tanto hype, não é? À volta dele, mas depois Sim, assim que chegou à equipa Neves, principal, deu um salto brutal. O João Neves, eu queria primeiro fazer aqui uma enquete, não sei nem que buscar esta palavra, pronto, aqui uma pesquisa, ou sei lá, uma sondagem não é, que é, qual foi o vosso gol preferido do João Neves? Porque eu consegui escolher um, mas tive que pensar bastante. Dos três, qual é que foi o vosso preferido, António? Eu gostei dos três, achei os três maravilhosos. Não, está bem, isso não é a resposta. Qual é destes três da seleção? Sim, claro, sim. O que eu mais gosto dele é o pontapé de bicicleta dentro da área. Não, neste jogo. Eu arrisco-me a escolher o último. O último, porque e tu? acho que a rapidez de execução mas o primeiro também. O primeiro é uma rapidez de execução fantástica para mim. Mas o primeiro e o último são dois casos de rapidez. Tem que se pensar uma velocidade. Aquilo é um pensamento muito rápido no primeiro gol. Pois, mas eu acho que aquilo é intencional. O livre é o livre, pronto, tudo bem. Mas no primeiro e segundo, o que eles têm de comum, sendo que são bastante diferentes, é essa capacidade de decidir em nem sei quantos neurónios que se juntam e o movimento que ele faz para receber é o mesmo movimento que ele faz para finalizar, tanto no primeiro como no incrível segundo. Isso, é uma coisa do outro mundo. E eu estava a pensar, dei para mim a pensar que os 3 golos são incríveis, o livre plasticamente é lindo também, bate na barra e vem, depois já vi vários ângulos, aquilo é tudo incrível. Mas também me pus a pensar que quando saiu o sorteio, tu dirias qual é o jogo mais chato desta qualificação? É o Portugal-Arménia, já vamos estar qualificados, não tem interesse nenhum. E por isso é que o futebol é tão incrível, também é por outras coisas. Vais para um jogo de futebol à espera de uma coisa e sais do jogo com uma história incrível. O jogo em Portugal marcou tantos golos como o seu recorde. O jogo em que aconteceu uma coisa raríssima, que é 2 jogadores fazerem 3 golos, 2 hat-tricks no mesmo. 2 médios. Depois 2 médios. E depois haver golos lindíssimos, tudo aquilo foi incrível. E dentro dessa história, que tinha montes de ângulos para pegar, o João Neves é, para mim, um hino a... Como é que eu vou pôr isto? À capacidade dos treinadores olharem para um jogador, vários treinadores, porque ele passou por vários jogadores, desde que começou pequenino, no Algarve, até agora, de vários treinadores terem conseguido olhar para aquele jogador, que é bastante diferente do que é o normal num jogador. E quando era mais pequenino no sentido novo, era ainda mais diferente. E terem conseguido dar-lhe a oportunidade de jogar num clube como o Benfica, de se desenvolver e depois de chegar aos 15 anos às seleções e de nunca ter saído. Portanto, para mim é muito mérito do João, que é uma pessoa extraordinária, mas também das dezenas, se calhar quase centenas, de pessoas com quem ele se cruzou no edifício do futebol português, que é bom, o nosso edifício é bom, temos muita gente boa, a conseguir olhar para ele e dizer, este miúdo vai dar jogador. Quando, aos 15 anos, se calhar tu não conseguias apostar isso tudo no João Neves pela parte física que ele tinha. Não vais mais longe, não precisas ir aos 15, basta ir mesmo àqueles meses antes do Roger Schmidt ter apostado nele para a equipa principal do Benfica, em que ele não era sequer uma das primeiras opções na equipa do Benfica B. Portanto, não era uma primeira opção, atenção. Ele, por exemplo, para as seleções nacionais, começou logo a ser uma opção na seleção sub-15. Ele entrou logo no sub-15. Por acaso... Foi isso que eu disse. Eu disse, porque estava... Até já fizeram uma peça sobre isso e tudo. E nós, por exemplo, nós, todos os anos, tínhamos ido a uma fase final do Campeonato da Europa. Ou de sub-17, ou de sub-19, ou de sub-21. E no ano em que falhámos, foi o ano em que o João Neves, o Chermiti foi expulso em Inglaterra e o João Neves teve aquela lesão no pé. Não sei se te lembras, teve aquela lesão que foi realmente grave, ficou parado durante muito tempo. Tal. O João, em nível das seleções, sempre foi um jogador muito, muito importante. A questão depois da questão da equipa B, lá está, são aquelas idades. E porquê? Porque, mais uma vez, as equipas B servem para potenciar jogadores para a equipa A. Ok? Eu vou-te dizer este exemplo. Vou falar do Benfica B neste momento. O Benfica B, neste momento, durante estes últimos meses, pouco tempo teve para treinar. Porque os seus jogadores andaram entre a Youth League, porque este ano a equipa do Benfica B, por exemplo, é mais nova do que a do ano passado.
A do ano passado era uma equipa mais velha. E, portanto, enquanto ias buscar ao sub-19 ou ao sub-23 para a Youth League, agora vais buscar mais à equipa B e vão 8, 9, 10 jogadores à Youth League. E, portanto, eles não têm tempo para treinar na equipa B. Vão às seleções nacionais, quando vêm, também não têm tempo para treinar. Portanto, para o treinador da equipa B... E ainda há aquela coisa da Premier League International Cup, não é? Não sei se são os mesmos que vão lá jogar. Mas eu não estou aqui a defender o Veríssimo, não é por ter sido meu jogador, nem nada disso. Mas acho que é um excelente treinador. Mas ele tem dificuldades a treinar. E para estes miúdos é muito importante também treinar. Portanto, há aqui situações que são situações complicadas, algumas vezes, que nós estamos por fora. As pessoas não estão por dentro do jogo, não sabem. E aí, sim, eu concordo com o Luís. Estas coisas, por exemplo, deviam ser explicadas. E não foi por acaso que o Benfica este ano teve mais dificuldades da equipa B. Por exemplo, teve mais dificuldades. Mas ninguém explicou isso. Nem no processo eleitoral foi explicado. Olha lá que os miúdos ganharam, naqueles momentos os miúdos até ganharam dois joguinhos, não é? Ganharam... Eu, em relação ao João Neves, deixa-me só acrescentar os meus 50 cêntimos, porque a questão do João Neves, eu acho que o João Neves tem que jogar na seleção. O problema é que o Vitinha tem que jogar na seleção, o Bruno Fernandes tem que jogar na seleção e o Bernardo Silva tem que jogar na seleção. Portanto, estamos aqui com... E eu acho que o Bernardo Silva perde muito quando é desviado para a posição que era a dele, até mesmo no City aqui há uns anos, que é aquela em que ele jogou agora também, que é de avançado direito, vamos chamar-lhe assim. Sobretudo quando temos... Eu vou fazer o elogio ao Bernardo Silva, desculpa interromper, vou fazer o elogio ao Bernardo Silva. Só um jogador grande, de grande dimensão, que sabe que jogando no meio é a sua posição preferencial, mas que se sacrifica pela equipa para jogar aberto. Não só pela seleção portuguesa, como pelo Manchester City. Portanto, só um tipo grande, de grande dimensão, é que faz uma coisa dessas. Porque se não dizia, olha, vais tu jogar para ali, porque estatuto tenho eu é que jogo dentro. Havia muitos jogadores que puxavam do estatuto para jogarem pelo lado de dentro. E, portanto, sim, estás a ver isso nessa perspectiva e eu percebo a tua perspectiva. Um jogador que serve a equipa, com o seu talento serve a equipa, eu tenho que ficar sempre maravilhado com um jogador assim. Ainda bem. Agora, a questão é, se quiseres transportar isso para outro patamar, se faz sentido pôr o jogador numa posição que não é a mais cómoda para ele, ou mais confortável para ele, obrigando-o a ter de servir a equipa. Sim, eu estava a pensar que desculpa, António, não sei se tinhas acabado, mas... não tinha. Então acaba que eu depois falo. Assim. Não, porque o que eu ia dizer é que nós neste momento, e eu já sei que há muita gente que depois vai dizer que todos os nossos problemas sejam o excesso de talento. O excesso de talento não é um problema, como é evidente, e nós temos ali logo à partida, e atenção, e já não estou sequer a falar depois no Rubem Neves, que também, enfim, é um jogador que do meu ponto de vista está um patamar abaixo, no João Palhinha, que é um jogador diferente, é um jogador que pode ser, mas estamos a falar aqui de uma quantidade de opções para a zona de meio campo que depois levam a que os jogadores tenham que se sacrificar para servir a equipa, como se sacrificou o João Neves a jogar como a partir da posição de defesa direito nos jogos da Final Four da Liga das Nações, como se sacrifica agora o Bernardo Silva a jogar aberto na direita, e lá está. Eu acho que correu melhor neste jogo contra a Arménia do que correu, por exemplo, na Irlanda, por uma série de razões. A primeira das quais a Arménia é a pior equipa do que a Irlanda, portanto, à partida há mais condições para correr melhor. A segunda das quais eu acho que o todo fazia mais sentido. Porquê? Porque se nós jogamos com um ponta de lança como o Cristiano, precisamos de um tipo de jogo. Se jogamos com um ponta de lança como o Gonçalo, precisamos de outro tipo de jogo. E o tipo de jogo que forneciam aquelas opções que estavam em campo coaduna-se mais com o tipo de jogo que pede um avançado como o Gonçalo, porque o Gonçalo afunda a linha defensiva adversária, cria mais espaço nas entrelinhas, e o Cristiano baixa mais em apoio e vai até congestionar mais ali a zona das entrelinhas. O Zé já está a torcer a cara e tal coisa, já está este gajo a falar de bola, jornalistas a falar de bola, Raio Esparta. Deixa só antes do Zé. Antes do Zé. Não, e isto tudo para te dizer que
pronto, o problema do João Neves e do Bernardo e do Bruno e do Vitinha é que são todos muito bons e é uma chatice. A gente tem que inventar uma maneira de jogar com eles todos e não conseguimos. E era, sim, ainda bem que acabaste de ir, porque era mesmo aí que eu queria ir, que é, se há coisa que eu acho que as análises ainda são feitas de uma maneira que eu acho que já não faz sentido, honestamente, é sempre nessa ideia de toda a análise acaba num 11. E eu acho que isso já não existe. Com um treinador como o Roberto, não existe, e também não vejo isso acontecer, por exemplo, no PSG, nem nesse tipo de equipas. Porque a densidade, e eu estou a falar sobretudo, quer dizer, também há densidade quando tu jogas, como jogaste agora com 3 dias de diferença, há uma densidade também, mas quando jogas em competições mundiais e europeus, então a densidade é muito maior. E, portanto, já não faz sentido aquela ideia do titular. Isso é um conceito, mesmo na cabeça dos jogadores, claro que eles querem jogar os minutos todos, mas isso também já é um conceito que já não é como era nos anos 80 e 90. O futebol com 5 substituições e com a densidade Há ali de jogos... meia dúzia de pessoas às quais vais ter alguns problemas para explicar isso. Mas não vais. Acho que não conhecendo o grupo, acho que, António, uma das grandes... Se tu me perguntares porquê é que acreditas, mas pronto, eu tenho uma visão diferente porque estive lá há 10 anos, mas porquê é que tu acreditas que nós podemos ganhar o Mundial? E eu digo-te, pela qualidade do grupo que nós temos. Não dentro do campo, mas pelo grupo que eu sei que eles fazem. Tu tens, por exemplo, um lance, eu vou-te só dar 2, 3 exemplos deste jogo, e tu vais-me dizer, correu tudo bem, é verdade. Mas tens um lance no fim, que é maravilhoso, do Bruno Fernandes com o Félix. O Félix, em vez de dar a bola ao Bruno para finalizar, e a televisão mostra, estavas a fazer o comentário, mostra o Bruno a dizer, mas depois, aquilo é normal, tipo, porra, era tão fácil. Eu disse, porra, se calhar não posso dizer, mas pronto, não interessa. Era tão fácil que podias ter metido a bola, mas depois já tem com ele, e aquilo é o grupo que eu sei que existe. Dizer, não puseste a bola, mas olha, pronto, para a próxima meta, e eu também coisa, e era mais um gol. E depois tens o João Neves e o Bruno Fernandes a partilhar a bola numa fotografia incrível, porque a relação do Bruno Fernandes com o João Neves é, desde o dia em que o João Neves chega, a relação quase que o Bruno Fernandes o apadrinha. Isso é... Porque o João Neves também é uma pessoa muito fácil de se encaixar. E encaixou-se como se sempre tivesse estado ali. Mas a qualidade que existe no grupo, entre eles e com a equipa técnica, é para mim aquilo que me faz acreditar que nós podemos ser campeões do mundo. Evidentemente, depois também jogamos muito, mas isso há mais equipas a jogar muito. E há mais jogadores. Nós normalmente esquecemos sempre que os espanhóis jogam muito, os franceses jogam loucuras e têm muitos jogadores, os alemães deram agora não sei quantos, à Eslováquia, que nós nos vimos com dificuldade para ganhar, portanto, os outros também jogam. A gente normalmente esquece que os outros também jogam. Mas se me perguntas, é por isso. Essa história... Até agredimos adversários por paixão. Essa história da Alemanha... Em caso de violência doméstica. Essa história da Alemanha... A Alemanha também perdeu com a Eslováquia no primeiro jogo, não é verdade? Quer dizer, ganhou agora, mas perdeu no primeiro jogo, perdeu na Eslováquia. Mas ganhou bem agora, 5 ou 6, não foi? Bem, mas mas há uns meses, que não foram assim há tantos, foi em setembro, perdeu. Em novembro ganhou, em setembro perdeu. Sim, eu estou a dizer é que a Alemanha é uma equipa forte. Eu só quero dizer isto, António. Para mim, a grande diferença está no processo defensivo. Okay? Eu podia estar aqui a falar dos 9 golos, marcamos 9 golos, dizer, não tem nada a ver isso. A grande diferença para mim está no processo defensivo. Por exemplo, os 2 jogos com a Irlanda, a grande diferença foi o processo defensivo. Não foi o processo ofensivo, foi o processo defensivo. Tu dizes, mas temos que corrigir e melhorar coisas no processo ofensivo? Claramente que sim. Sim, ofensivamente fomos maus nos 2 contra a Irlanda, é verdade. Não fomos bem maus. A questão é, há alguns momentos... O momento em Olha, o Bruno Fernandes explicou isso maravilhosamente no final do jogo da Argentina. O momento em que o golo acontece, tu disseste, não há nunca oportunidades de golo, tudo bem. Mas o momento em que o golo acontece condiciona o jogo a seguir, ou não acontece. Pronto. E o jogo em Alvalade, eu disse isto, houve muita gente que não concorda, e claro, eu respeito que não concordem. Foi talvez dos jogos que eu vi Portugal defender melhor. Defender contra aquela equipa. Defender tão alto como Portugal defendeu. Eles não tiveram um pontapé de canto. Não conseguimos fazer com a Hungria. Também é uma equipa, são equipas diferentes. Mas, por exemplo, já não conseguimos fazer na Irlanda.
Na Irlanda já não o conseguimos fazer. Na Irlanda permitimos transições atrás de transições. Mas eu concordo contigo, essa é que é a diferença, Zé, porque se Claro que continuas 0-0 no jogo da Irlanda, tu estás sempre mais perto de ganhar. Mas Claro quando tu levas que, golos... claro que é diferente. Não interessa. Portanto, só estou a dizer, para mim, a grande questão está no processo defensivo. Agora, é evidente que depois este número vamos ser campeões do mundo. Eu vou-te dizer, isto começou ainda com a equipa que foi ao Qatar. Não foi agora que isto começou. Nós temos essa ambição de ser campeões do mundo. Não nasceu há 2 meses. Quando entrou... Em 2002. Em 2002 íamos ser campeões do mundo. Era. Sim, em 2002 ganhávamos tudo e foi o que aconteceu na Coreia. Bem, mas o Roberto entrou em janeiro de 23. O objetivo, um dos objetivos, sempre foi o Campeonato do Mundo dos Estados Unidos. O objetivo é esse. Sempre foi, não é de hoje, sempre foi. A questão é, há mais equipas. Nós temos bons jogadores, temos boas soluções. O que é importante é nós termos mais soluções. Ou seja, não jogam 2 ou 3, há problemas com 2 ou 3 e nós temos mais soluções. E o grupo sente que tem soluções. E sente que se aquele jogador que não joga, por exemplo, neste momento, o Nuno é provavelmente o melhor lateral esquerdo do mundo, não é? Porque quando vem para dentro, ele já não é lateral esquerdo. Ele joga por fora, joga por dentro, joga como central, joga onde quiserem jogar. O Nuno é um jogador... E o Paris Saint-Germain tem os dois laterais lesionados, não é? Porque o Hakimi do lado contrário é uma coisa... Talvez os 2 melhores do mundo, não é? Pronto. Por isso é assim. Há muitas equipas com muito bons jogadores. Há jogadores decisivos, mas há jogadores que são muito importantes e quando eles não estão, se houver soluções para ele, isso dá uma confiança ao grupo fantástica. Portanto, nós acreditamos que, ok, era melhor que ele estivesse, mas ele não está. Paciência. Nós vamos arranjar soluções. E isso hoje, Portugal, de facto, tem mais jogadores. Mas isso tem muito a ver também, por exemplo, com o número de jogadores que jogam na Champions. Os nossos jogadores jogam a um nível muito elevado. Porque se isto fosse há 30 anos atrás, a jogarem no Campeonato Português constantemente, nós íamos ter outro tipo de problemas. Os nossos jogadores jogam num patamar mais elevado. Os nossos jogadores trabalham com treinadores de excelente nível. Ou seja, porque há uma coisa, eu acho que disse isto aqui no último programa. Ter o conhecimento do jogo, conhecer o jogo, é algo que nós não nos esquecemos. Por isso, há pouco, realcei a questão do Bernardo, que eu acho que é alguém que entende muito bem o jogo e entende muito bem as necessidades da equipa e aquilo que tem que fazer naqueles momentos. E isto não se esquece. Agora, depois a tua condição física pode ser melhor, pode ser pior. Se não estiveres tão bem, tecnicamente também não vais estar tão bem. Portanto, estas coisas vão se... Agora, o conhecimento do jogo, não. Esse está lá sempre. Portanto, e hoje o que se sente é que os nossos jogadores têm um maior conhecimento do jogo. Sentem-se mais à vontade perante todas... Agora, só nós é que somos bons. Nem pensar nisso. Só dizer uma última coisa. Há muitas equipas boas. Devemos ter tempo para falar sobre isso, mas este Mundial vai ser... Não vou dizer que é o mais exigente de todos, não estive em todos, mas vai ser seguramente um dos mais exigentes de sempre, porque fazer em 3 países da dimensão que são, nós não sabemos ainda, ninguém sabe onde é que vamos ficar, e o grupo, e onde é que vamos jogar, mas é quase certo que vais ter viagens. Depois vais ter, para as seleções europeias, uma dificuldade acrescida, que é tens que ir, dependendo de onde fiques, tens que ir muito mais tempo antes do que é costume tu ir já para uma competição. Não podes ir muito mais tempo antes, porque à final das Champions a 30... O mais tempo antes que começa a 11. o mais que tu puderes. Se tu pensares, nós temos optado em 24 fizemos só jogos de preparação em Portugal, 22 foi diferente e 21 creio que também. Não me quero enganar, mas creio que sim. Ou seja, a nossa decisão era, sempre que possível, jogar em casa, os jogos de preparação. Beneficiar a qualidade do trabalho, a qualidade do treino, face à necessidade de adaptação. Sabes que esse foi o grande problema em 2014, por exemplo, não é? Descanso. Eu acho que eu já escrevi isso, acho que mas eu estive. Este Mundial vai ser, desse ponto de vista da ciência, sim, o mais exigente de sempre. E era aí que eu estava a ir. Que é, por um lado, as viagens, é o que é. Precisas ter alguma sorte nos grupos, no que te calha no sorteio, e precisas de ser muito hábil e muito perspicaz a escolher o sítio que vai ser a tua base. E depois
vais ter aqui uma coisa que ninguém sabe o que é que quer realmente dizer, que é as seleções de topo, os seus jogadores estiveram também no Mundial de Clubes. Portanto, eles já entraram nesta época em déficit físico, e quando eu digo físico, é físico e mental. Que isso vai refletir-se em lesões, já vimos algumas, mas sobretudo em cansaço mental. Portanto, a maneira como tu geres isto e os clubes gerem isto vão nos dizer muito de como é que os jogadores vão chegar ao Mundial. E, portanto, eu não me surpreendia se as seleções do nível médio, que têm menos jogadores a um nível top, se tiverem uma boa capacidade para estar juntos e para trabalhar mais tempo, que possam chegar lá e surpreender numa primeira, segunda fase. Um bocadinho como o Marrocos fez no Qatar. Quem esteve no Qatar percebe as condições todas que o Marrocos tinha para aquilo que foi bem. Já escrevi sobre isso e a minha última intervenção é só para vos dizer o seguinte. Estamos a falar de um campeonato do mundo que vai ser jogado em condições climatéricas muito diversas, porque é muito diferente tu jogares em Vancouver, ou em Seattle, ou até em Boston, ou jogares em Miami, ou jogares na Cidade do México, ou em Guadalajara. Vais ter a questão da altitude, também, lá está, mais uma vez, Cidade do México vai apresentar problemas relacionados com a altitude. E, curiosamente, na semana passada, o Anthony Berry, que vocês conhecem seguramente muito bem e muito melhor do que eu, porque trabalharam com ele, ou foi adjunto do Martínez e está agora com o Tuchel na seleção de Inglaterra. O Berry deu uma série de entrevistas, falou a quase todos os jornais ingleses, precisamente a explicar exatamente e detalhadamente, que é uma coisa que eu acho que faz falta. Vocês podem argumentar que nós não temos média com capacidade para discutir esse tipo de coisas. Eu até aceito em alguns aspectos. Mas explicar detalhadamente o que é que a Inglaterra vai querer fazer para combater as dificuldades deste campeonato do mundo no plano da ciência. E, por exemplo, 2014 para Portugal foi um desastre. Eu estive lá e recordo perfeitamente que a nossa seleção, e na altura, creio que foi o... Quem era? Não, era o professor Henrique Jones, não me lembro se era o professor Henrique Jones, o nosso responsável. E eu, na altura, lembro-me de ter feito a seguir àquele primeiro jogo contra a Alemanha, que nós fomos atropelados em Salvador, e falei com uma série de metodólogos do treino para tentar perceber o que é que estava ali a acontecer, porque nós, lá está, nós privilegiamos precisamente aquilo que é a qualidade do trabalho. Nós fomos trabalhar para Campinas. Porquê? Porque, e a teoria é muito simples de explicar. Se tu tens um microciclo de 5, 6 dias, e nesses 5, 6 dias estás 4 dias a trabalhar e tens um dia em que tens jogo, e depois tens um dia de recuperação e estás mais 3, 4 dias a trabalhar, o mais normal é tu quereres beneficiar as condições em que fazes o teu trabalho, para conseguires treinar, para conseguires ter treino de qualidade. Mas depois corres o risco de é como a questão da adaptação à altitude. Cada vez mais as equipas deixam de fazer aqueles mini estágios de adaptação à altitude e hoje em dia chega-se à conclusão que o melhor mesmo se vai jogar a La Paz, e aqui há tempos o José Peseiro explicou-me isso também, num trabalho que fiz sobre isso. O melhor que tens a fazer é chegar 2, 3 horas antes, jogar e ir embora, que é para não haver sequer problemas relativamente a isso. Bom, mas em 2014 nós optámos por ficar a trabalhar em Campinas. Campinas tinha clima moderado, 17, 18, 20 graus. Chovia de vez em quando e tínhamos ali condições perfeitas para treinar. O problema é que fomos jogar a Salvador, com uma umidade, e depois fomos jogar a Manaus a seguir, uma umidade dos diabos e um calor que aquilo não se conseguia sequer respirar. Os alemães estavam a treinar numa ilha da Bahia, daquelas que para se chegar lá tem que se andar em 3 barcos diferentes, e quando entraram no estádio em Salvador, aquilo para eles era o paraíso, porque já estavam mais do que... Agora, treinaram mal, treinaram. E eu sou muito curioso relativamente a essas coisas. Sabes uma coisa? Se fosse só isso, o Brasil não tinha levado 7. É verdade. Nós levámos 4. A Alemanha também tinha. A Alemanha também havia uma coisa que ajudava, é que eles eram bons. É só isso não justifica tudo, não é? Porque só o Brasil jogava em casa, habituado, tinha tudo e levou 7. Pronto. Portanto, eu acho que
não vamos simplificar tanto também assim. Agora, é complicado, nós também com os fusos horários fazemos isso. A mim já me aconteceu jogar com 5 horas de diferença de fuso horário, okay? E começar a fazer na véspera o horário do destino e, no fundo, em vez de jogar às 5 da tarde, eu fui jogar ao meio-dia. Okay? Fui jogar ao meio-dia. Porque tinha que vencer aquilo. Porquê? Jogava numa quinta-feira, tu repara. Jogava numa quinta-feira, se não estou em erro, jogámos na Áustria. Numa quinta-feira. E num domingo, jogar na Sibéria. E consegue-se fazer isso. Claro, vais mudando de jogadores, vais fazer daqui uma série de adaptações. Não podes jogar com o mesmo 11 o jogo todo, é óbvio. Pronto. Mas consegue-se fazer isso. Agora, há aqui uma questão que o Luís tocou e é fundamental. É a cabecinha de toda a gente. A cabeça, o espírito de grupo. Isso é decisivo. Isso é decisivo. Ou seja, nós costumamos ter uma frase que eu acho que é um bocado lapidária. Nós temos uma grande equipa quando os suplentes estão a torcer para os titulares ganharem o jogo. Ok, daqueles que eles estão lá dentro, os que estão de fora estão a torcer para que aquilo que aconteça bem, corra bem. Quando nós temos os que estão de fora, estão naquela, nunca mais entro, nunca mais vou eu lá para dentro. Acabou. Esquece, é só no primeiro problema. E aqui tu tens longo tempo de concentração. É muito tempo de concentração. O Campeonato do Mundo é muito tempo de concentração. Quem chega à final, não é? Quem é eliminado ao fim de 3 jogos, não é? Portanto, é preciso desanuviar a malta. E depois, a malta que faz uma competição tão densa, muitos deles vão ter a Champions e depois não têm nenhum dia. Saem das Champions, entram em estágio dentro da Federação. Quer dizer, essas decisões que passam um bocadinho, que é normal. É muito importante. Isto é muito importantes. E se calhar, para acabar, já passámos os 20 minutos do que tínhamos, mas acho que são temas interessantes que não se falam tanto. E este não estava sequer programado. Não estava planeado, mas eu agora já estou de fora e, portanto... Viemos do João Neves para aqui. Só observo, mas reparei que o Roberto, por exemplo, passou todo o Mundial de Clubes nos Estados Unidos e, portanto, o que é que ele esteve a fazer? Esteve seguramente conhecendo, a ver os estádios, a ver os campos de treino, a ver a mentalidade, a ver quem são as pessoas, a fazer contactos, além dos que ele já tinha, porque isso ajuda. E também, pelo que li nos jornais, não sei se é verdade ou mentira, mas imagino que seja verdade, Portugal em março irá jogar no México e nos Estados Unidos. Acho que não é oficial, mas já vi notícias desses países. O que, mais uma vez, se calhar não é tão bom do ponto de vista do descanso dos jogadores em março, numa data complexa, mas é ótimo para tu perceberes o que é a realidade, tua organização, tu staff e tu jogadores, o que é a realidade que tu vais encontrar 3 meses depois. E, portanto, essas micro / macro, que até são bastante importantes, decisões, mais uma catrefada de outras, são tão importantes como quem é que joga de início. Minha experiência destes anos, igualmente importantes ou mais importantes. E aqui, tu ires mais cedo para te adaptar, o mais cedo que tu puderes, tem um problema que o Zé, mas ao qual não consegues fugir, que o Zé falou, que é mais dias longe da família, mais dias todos juntos uns com os outros, e não é porque as pessoas têm mal que se dão bem, mas é hotel, é treino, é o mesmo espaço, e é muito importante tu conseguires desanuviar. É mesmo muito importante. Se tu, por exemplo, jogas em Paris, como foi o Euro, é muito fácil tu desanuviares, porque a tua família vai e vem, os amigos vão lá. Se tu jogas na Rússia, isso é muito difícil. Se jogas no Qatar, é quase impossível. E se jogas nos Estados Unidos, por muito que queiras ir passear aos Estados Unidos, também é longe, e é caro, e não é para todos. E, pronto, e não estou a falar só dos jogadores, estou a falar do staff também, porque se o staff também não está bem, isso também toca nos jogadores. E, portanto, o Roberto, por exemplo, no último europeu, fizemos uma coisa na federação que nunca tinha sido feita, que é as famílias, fizeram-se coisas com as famílias que nunca tinham sido feitas. E que tiveram um impacto muito bom no grupo, nos jogadores, mas também no staff, em que tu, de repente, tens a família do staff com a família dos jogadores, todos juntos, na zona, no espaço de hotel que foi escolhido, e que foi escolhido também porque permitia isso, e tudo isso conta imenso. Claro que perdemos porque uma bola bateu no poste, mas pronto, mas tínhamos todas as condições para ganhar.
Todas, não faltava nada para ganhar. E é isso que tu tens que sentir sempre quando vais para uma competição, é que, pá, não é por... a bola pode bater no poste, a gente sabe, mas o resto nós temos tudo. Porque jogadores nós temos, treinadores nós temos, o resto temos que ter também. Os jornalistas é que são fracos. Vamos lá. Tens um sentimento de perseguição, meu Deus. Eu acho que muitos dos jornalistas bons estão em cargos de chefia e, portanto, já não vão... Bons, quando eu digo bons, não é bons, é bons / experiência, com mais... Temos que fazer ao contrário, pôr os maus a mandar e os bons a trabalhar. Não é isso que eu digo. O que eu chegar é que são poucos, António, são poucos, percebes? Sabes isso. Uma coisa, meus amigos, uma coisa, António, antes de concluires é assim, é uma coisa que é negativa, sim, e que se deve explicar, o Luís há bocado estava a falar em explicar, deve-se explicar. Antigamente havia muito mais conversas entre os jornalistas connosco, com os treinadores. Havia mais tempo. Muito mais coisas, conversávamos, não havia desconfiança, não havia tanta, havia desconfiança, mas não havia tanta desconfiança como há hoje. Portanto, isto também é uma coisa que se tem que passar, porque esta história do digital e de escrever a notícia rapidamente, já está no digital, tem que dar antes do outro, etc., também faz com que perca a relação humana, a relação de nós podermos conversar livremente, ou seja, eu sei que estou a falar com alguém e que ele não vai publicar, que ele não vai estar a aproveitar constantemente, e eu hoje já não sei, eu hoje tenho as minhas dúvidas em relação a hoje, se eu vou dizer alguma coisa, ele não vai aproveitar para depois publicar. Olha, o que eu tenho para te dizer sobre isso é que tudo o que tu dizes aqui é publicado. Eu aqui sei. Antes do programa não é. Mas olha, não sabem o que é que eu estou a fazer. Há tanta coisa que não sabem. Não sabem se eu estou a trabalhar para algum clube, se não estou. Portanto, há tanta coisa que não sabem. Enquanto se eu estivesse publicamente como treinador de um clube, eles sabiam todos. Assim, não sabem nada. Pronto, vai. Vamos acabar. Vá lá, meus amigos. Muito obrigado a todos os que estiveram aí a assistir à emissão desta semana, do Sexta-feira à 3. Voltamos para a semana. Eu creio que para a semana será a última edição antes da interrupção de Natal e de Ano Novo. Portanto, vão ficando por aí para mais um Sexta-feira à 3. Um abraço.